O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Letras e Artes da Pontifícia Universidade Católica e Departamento de Inglês, tem a grande satisfação de receber em nossos estúdios hoje o jovem tenor lírico espinto Tiago Aracan. Ele é ítalo-brasileiro e começou seus estudos em 1998 na Escola Municipal de Música de São Paulo. É bacharel em canto erudito pela Faculdade de Música Carlos Gomes de São Paulo e repassa o seu repertório com o maestro Bruno Roccella. Em 2004, vence o Prêmio Revelação do 5º Concurso Internacional de Canto Erudito Bidu Sayão e é também premiado com o projeto Bolsa de Estudo Vitae. Em 2004, é convidado a frequentar a conceituada Academia de Canto Lírico do Teatro alla Scala de Milão, sob direção da famosa soprano Leila Genzer, tornando-se o primeiro brasileiro a ingressar nessa academia. Aqui encontra o atual maestro de técnica vocal, Vincenzo Manno. Estreia em concerto lírico no Teatro alla Scala em 27 de fevereiro de 2005 e participa depois de diversos concertos e produções de ópera do La Scala. Em 2007, apresenta-se com a Orquestra Sinfônica do Friuli Venezia Giulia em 4 concertos de áreas de zarzuela e de canções clássicas espanholas. No dia 24 de junho, diploma-se em canto lírico no Teatro Scala de Milano. Recebe em Bolzano, Itália, o prestigioso prêmio pela Melhor Voz Lírica Emergente 2007-2008, prêmio Alto Adige. Alto Adige. Adige. Correto. Yes, Talento Emergente de la Lírica 2007-2008, pela Associação Amigos da Lírica L'Obiettivo de Bolzano. Em dezembro, debuta na ópera Le Villi, de Giacomo Puccini, interpretando Roberto. Em 2008, participa de uma turnê nos Emirados Árabes, com a orquestra da Academia do Teatro alla Scala e de 2 concertos de grande sucesso com a Orquestra Camerata Brasil de Brasília, sob a regência do maestro Silvio Barbato. Em setembro, se apresenta na Embaixada do Brasil em Roma, em ocasião das comemorações do Dia da Independência. Depois, participa do conceituado Concurso Lírico Internacional Operalia, organizado por Plácido Domingo, onde ganha 3 prêmios. Prêmio Zarzuela, Prêmio do Público e 2º Prêmio Ópera. Estreia Dom José, da Carmen, em novembro, no Washington National Opera, nos Estados Unidos da América, regido pelo maestro Julius Radl. Em 2009, debuta Caravadorsi, da Tosca, em Frankfurt. Maurizio, Adriana Lecouver, em Turino. Radamés, em Turino. Adriana Lecouver foi em Turino. Foi em Turino. E Radamés Aida em Sanxenxo, na França. Na França. Pilkington, da Madama Butterfly, em Valência, sob a batuta do maestro Lorin Maazel. Além disso, se apresenta em Londres, em um recital do St. John's Rosenblatt Recitals, e em Kuala Lumpur, em 2 concertos de Carmen com a Malaysian Philharmonic Orchestra. E também, para nos ajudar nessa entrevista, temos aqui a grande parceira nossa, Sônia Regina Albano de Lima, doutora Sônia Albano, que é também um membro do GEP e uma grande parceira em todas as aulas magnas e produções escritas e apresentadas que nós realizamos anualmente. Eu gostaria primeiro que você falasse alguma coisa e depois que a Sônia falasse alguma coisa. Olá, Piccolo, é um prazer poder falar no programa Pensar e Fazer Arte. Obrigado. Eu agradeço o convite, é um prazer rever também a minha amiga Sônia. É uma grande honra para nós recebê-la. Que foi uma das responsáveis pela minha formação. Na época eu me diplomei na Faculdade Carlos Gomes, a qual a Sônia era a proprietária e diretora da escola, da universidade. Então é um prazer poder encontrá-la, é uma surpresa para mim encontrá-la aqui.
Ela é uma excelente professora e é uma excelente escritora também. É uma maravilha. Agora, a maravilha que nós vimos no palco do Teatro Municipal nesse semestre foi a Carmen e com o Dom José, que está aqui conosco, não é? Que é o Tiago Arancan. E, logicamente, nós ficamos tão encantados que resolvemos convidá-lo para esta entrevista. Eu gostaria de te perguntar, Tiago, como a música entrou na sua vida? Você teve apoio de sua família? Quem lhe apoiou? Alguém lhe levou ao teatro? Você ficou fascinado? Como é que foi? Eu estudava aqui em São Paulo no Liceu Coração de Jesus, a escola do Campos Elíseos. E na época, acredito ainda hoje, tem um coro a escola, o Coral Canarinhos do Liceu Coração de Jesus. Sim, realmente. E eu fiz um pequeno teste. Todas as classes da terceira, quarta série faziam esse teste, que nada mais era do que cantar o Parabéns a Você. Então, as crianças em fila entravam na sala de audição, onde o maestro João, na época, era o maestro do coro, falecido maestro Seu João. Ele tocava o Parabéns a Você, uma tonalidade para a criança cantar. Eu cantei o Parabéns e ele ouviu e disse, sua voz é bonita, é afinadinha e tal, você gostaria de entrar no coro? Eu fiquei encantado, né? Eu falei, nossa, entrar no coro, era tradicional na escola, tudo. Disse a minha mãe, disse aos meus avós, a minha família, e na hora eles me apoiaram para isso. Então, o início se deu a partir dessa possibilidade na escola. Um coro infantil, nada mais do que uma diversão para uma criança, mas a partir dali eu comecei a pegar gosto pela música. No coro eu aprendi algumas canções em outro idioma. Não só aprendi um trecho do Vá Pensiero, de Nabucco di Verdi. Sim. E eu me lembro, meu bisavô italiano de L'Aquila, que assobiava Vá Pensiero em casa, e eu com 6, 7 anos já cantando, aprendendo um pouco de italiano. Era uma magia para uma criança tudo aquilo. E a família sempre apoiando. Participei de um outro coral de uma multinacional. A minha mãe, inclusive, entrou nesse coro para cantar comigo, para me apoiar nisso. Ela não cantava, mas ela acabou entrando, aprendendo um pouco de música para cantar comigo. Que maravilha. Até se deu o momento em qual eu disse, essa é o que eu quero seguir, a música é a minha vida, eu vou me aprimorar, eu vou estudar, eu vou começar a trabalhar com isso. E fui entendendo um pouco também que eu poderia me autofinanciar, não? No caso, com 13 anos, eu já fazia evento cantando em casamento, em festa, formatura, e ali se deu também a coisa econômica do trabalho. E a partir dali eu fui para o estudo, fui estudar, fui me aperfeiçoar, fui para a escola de música, peguei um maestro particular para o estudo. Depois que acabei o colegial, fui à Faculdade Carlos Gomes para me diplomar, e até que fui para o Scala de Milão me aperfeiçoar e iniciei a carreira. Quer dizer, foi na própria escola. Foi na própria escola que foi o... Foi o início. Foi a semente. Foi a sementinha. Foi a sementinha. Essa precocidade artística que você sempre teve, já quando entrou na faculdade, já tinha essa precocidade, ela não foi sozinha, não é? Você deve ter tido vários mestres aqui, um deles o Benito Maresco, que infelizmente nos deixou. Verdade. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa relação que você teve com os mestres, com as escolas, e o que essas escolas te propiciaram quando você deu início à sua carreira. Eu sempre digo, eu deixei o Brasil porque o Brasil me deu essa condição de deixá-lo. Eu fui muito bem preparado para fora, para enfrentar a fase final dos estudos, que era como se fosse um master, uma pós-graduação, no nosso caso, aperfeiçoamento em canto lírico. E essa relação estudo foi a base e é a base ainda de tudo hoje. Disciplina, A né? disciplina, corretamente. A disciplina, o estudo... Sem disciplina. Até uma questão não tanto técnica musicalmente, eu digo, mas uma questão mesmo de vida. Você está em instituições boas, você cria um núcleo de relacionamento, que você faz a interação com diversos tipos de pessoa, cultura, classe social e diversas outras. Isso te dá base para a vida, porque enfrentar a vida, muito mais no nosso caso, viajando, correndo, não é tão simples. Então eu cito que o estudo foi fundamental. A relação minha, eu sempre fui muito bem-vindo em todas as instituições onde eu estudei, com as pessoas com quem me relacionei, com os professores, os maestros. Eu sempre fui uma pessoa muito espontânea, muito aberta. Muito aberta. E recebia deles, a abertura que eu dava, eu recebia também deles essa abertura. E o relacionamento era um dos mais fantásticos possíveis. E tenho ainda hoje contatos com alguns maestros, inclusive tenho um repassador, que é o maestro Bruno Rochella, que é fundador do OSESP, que ainda, inclusive, acaba a gravação do programa, vou
repassar o repertório que eu estou indo fazer para a turnê que estou dando sequência. Então eu continuo Na em relação, Rússia. o Jaime, inclusive, o maestro Jaime, temos Na Rússia. Vou para a Rússia e eu estou preparando esse repertório. Então, Que maravilha. tenho no Brasil o grande maestro Rochella, que me auxilia, me assessora nessa preparação. Tenho tantos outros mestres que nos deixaram, citar o maestro Maresca, que foi um dos maiores tenores que o Brasil já teve. Um grande professor, com um grande legado também, no sentido da formação, porque hoje os cantores que estão despontando nesses últimos anos, veio por conta do Maresca, os tenores, né, tendencialmente. Sim, então, a relação, eu digo, a relação foi fantástica, a escola é fundamental, a formação, o contato, é uma formação para a vida, é uma formação para a vida. Me fala uma coisa, você achou que é muito diferente estar na Europa com a bagagem cultural que você levou, ou você teve lá que está fazendo mais cursos, se aperfeiçoando? Com certeza a diferença de cultura é grande, embora pareça que seja simples, não, ainda mais na ópera. Duas questões que eu enfrentei um pouco de problema é o seguinte: o Brasil não tem uma tradição operística, embora tenhamos grandes compositores que por ignorância lá fora tantos não conheçam, que é o caso de Carlos Gomes, Villa-Lobos, enfim, e alguns cantores como Bedu Sayão, Jibim, Maresca, para citar, nós não temos aquela cultura, como falar, um brasileiro cantando ópera. Então eu enfrentei no início uma espécie de, não é um preconceito, mas eu digo uma desconfiança em base ao talento, porque eles olhavam, antes de eu abrir boca, antes de eu cantar, e falavam, mas brasileiro? Depois que eu abria a boca e cantava, acabava. E fato é que eu venho de origem italiana, meu bisavô é italiano, e aí, no caso, eu comecei a utilizar para a minha carreira lá fora ítalo-brasileiro, porque eu tenho a dupla cidadania. Não é para renegar o Brasil de forma alguma, mas eu coloquei aquilo que é de origem, porque aí criava um elo de ligação, um vínculo entre a cultura italiana, a ópera, e o cantor brasileiro. Mas, no caso, eu descia do palco do Scala, muitas vezes as pessoas não leem a biografia no teatro, não? Geralmente a pessoa chega atrasada, não compra, não se interessa e depois do espetáculo começa a se interessar. Eu descia do palco, ia para os aplausos, ia para os autógrafos. Tu sei português? Não sou um português, sou brasileiro. O outro, mas tu sei espanhol? Não, brasiliano, sou brasiliano. Então, criavam isso. Só foi um pequeno, digo, não uma dificuldade maior, mas um pequeno problema que eu tive que superar. Fora isso, está dentro de um mercado competitivo, porque a ópera, eu tinha toda a formação musical aqui, do canto, mas não da ópera em si. Porque no Brasil eu não tinha essa formação operística. Então eu tive que correr atrás lá. Essa academia de ópera que foi fundamental. Foi fundamental, e foi fundamental encontrar o meu maestro Vincenzo Mano, que é aquele que até hoje, inclusive, estava no Brasil comigo, me encontra agora na Rússia, em qualquer lugar do mundo que eu vou, ele está comigo, que é o meu professor, que é o meu técnico praticamente. Sim. E o Plácido Domingo também foi uma pessoa... Você mesmo, em várias entrevistas, diz que ele foi uma alavanca para o seu ingresso internacional, né? Sem dúvida, com o maestro... Não que você não tenha ganho os 3 prêmios, mas talvez essa amizade tenha isso, o Plácido comigo é uma relação familiar mesmo. A partir do momento que eu o conheci, porque eu já estava na Itália, acabando de me aperfeiçoar, e quando você acaba, é igual qualquer profissional, você acabou, você tem que mandar currículo, entrevista, no nosso caso audicionar. Audicionar nada mais é que ir lá cantar e fazer um teste. Para quem não sabe na música o que é audição, é ir lá, embora nós sabemos o que seja. Não, porque quem não é do núcleo da música não sabe o que é. Audição, telespectador, é quando, por exemplo, para se aceitar um cantor, ele tem que passar por uma banca. Ele canta... Não é? Ele canta e a banca aprova ou não aprova. Ou reprova. Ou reprova. Então, eu estava naquele período de audições, e o Plácido quis me conhecer, porque ele tinha ouvido falar de mim. E aí fui fazer a audição a ele em Valência, no início de 2008, e a partir dali nasceu toda a relação. Ele já me escriturou na hora, a escritura me deu o contrato para fazer a Carmen de Washington, me convidou. Um convite maravilhoso. Ele falou, você vai ser o meu primeiro Dom José em Washington. Em novembro. Eu estava audicionando em fevereiro. Eu fiquei encantada conhecendo a sua idade, né? E saber que você está interpretando um papel dessa envergadura. Foi uma coisa que eu falei que incrível, né? Dom José... Mas nós vamos voltar a
Conte um pouco para o telespectador, um pouco da rotina do cantor lírico. Como é? Levanta, toma café, como é que é? Conta. Nos dias das apresentações é bem regrada a rotina. É como um atleta. Já começa toda a preparação psicológica, a concentração, fala pouco para preservar a voz. Sim, claro. Come muito bem, tem uma alimentação regrada por conta da digestão e está ali em concentração. Eu geralmente, eu tento não ser muito, como falam, para não falar uma palavra feia, bitolado, como se diz, não ser muito... Certo. Muito CDF. Regrado, muito regrado. CDF, o famoso CDF. CDF. Eu tento ser uma pessoa normal, porque senão o seu psicológico começa a te consumir Sim. e você acaba com qualquer coisa. Mas, tendencialmente, a rotina, quando é estudo, são 3 a 4 horas por dia de preparação do repertório, estudo da parte, da língua. Quando é o processo de estudo, quando é o processo de ensaio, são de 8 a 9 horas por dia o ensaio com todo o elenco, coro, orquestra, figurantes, bailarinos, enfim, depende da produção. Então, é uma rotina bem puxada. Agora, tem uma pergunta aqui, Tiago, que eu gostaria de fazer para você, que é a seguinte. Você conquistou os palcos do mundo com magníficas interpretações de óperas como Tosca, Carmen, Manon Lescaut, e se apresentou em lugares como o Teatro Bolshoi, em Moscou, Roma, Palermo, Frankfurt, Zurich, Japão e muitos outros teatros. Você imaginava tanto sucesso? Olha, eu busquei a perfeição sempre. Eu sabia que se eu buscasse a instrução, se eu me dedicasse ao meu trabalho, seria natural que chegaria a esses lugares. Eu idealizei muitos palcos, mas não tantos, com certeza. Mas eu tive sempre o quê? Eu falei, eu tenho talento, eu tenho que aprimorar meu talento, eu tenho que estudar porque eu vou chegar lá. Eu não tinha dúvida que eu iria chegar e não tenho dúvida ainda onde eu posso chegar, porque eu sou uma pessoa que sou muito dedicada nos estudos. E ainda mais nessa área da ópera, do canto, se você não estuda, você está fora. Está fora. E todas as áreas, né? Todas as áreas. Você para... O músico é um eterno estudante. É um eterno estudante. Todos nós, todos academias, somos eternos estudantes. Inclusive a música, né? Claro. Porque a música é academia. Quem para... E no nosso caso, o nosso instrumento é interno. E a parte física requer o quê? A técnica. Então, a técnica, ela muda com o tempo também. Porque... Sim. A voz vai mudando. A voz muda, o físico muda. Então, isso requer também o estudo, além musical, teórico, o estudo técnico, físico da voz. Então, eu fico contente de ter atingido tantos palcos e quero atingir tantos outros, mas eu sei, se eu persistir e lutar, com certeza eu vou chegar. E quais foram os... Pergunta. Eu pergunto. Essa parte foi importante, você sempre foi muito estudioso. Eu lembro na faculdade. Ganhei até a bolsa, lembra? Ganhou bolsa. Ganhei uma bolsa, porque eu tinha notas excelentes. Ganhou uma bolsa. Aí é que está. Entende? Tudo é disciplina, então, realmente é disciplina. Fora o talento. Mas eu queria que você me falasse uma coisa. Ajudou esse seu espírito empreendedor, essa sua garra de estar procurando as suas coisas, estar sempre empenhado nessa questão financeira para se manter? Isso auxiliou? Sem dúvida, foi fundamental, porque ao deixar o Brasil, eu enfrentei uma realidade completamente diferente lá fora. Eu trabalhava no Brasil com eventos, ganhava o meu dinheiro com o meu trabalho. Tinha, na época, também uma gravadora com outro sócio, sempre ligado à música para se manter, para trabalhar. Eu sempre mexi, esse espírito empreendedor eu sempre tive, não tenho dúvida, todos conhecem isso. Mas foi fundamental para me segurar lá os 2 anos que eu estudei pesado, sem ganhar nada, com um câmbio a quase R$4 na época, onde era muito difícil a vida e eu sozinho na Itália. Então, foi fundamental. Na Folha de São Paulo, do dia 14 de março, você deu uma entrevista de 2013 e você disse o seguinte: a voz a gente não inventa, ela vem conosco, é como uma estatura. Eu queria que você se expandisse nessa explicação. O que há por trás disso que você... O que eu quis dizer? Eu digo que, por exemplo, o dom que é a voz. Aquilo eu não achei, eu não comprei, eu ganhei aquele dom. É como, não sei,
meu físico. Eu não escolhi aquilo. É aquilo que a natureza me propiciou. Claro. Então, eu classifico que o dom que eu tive foi um presente da natureza. Ótimo. Então, não tem como, por exemplo, eu querer, se eu não fosse um cantor, querer cantar se eu não tivesse aquele Se não dom. tivesse o seu dom. Foi aquilo, que eu faço essa comparação, que a voz a gente não inventa, é aquilo que veio, temos que Lapidar aquilo. Que temos. Quer dizer, o que se constrói realmente, não é? Não sei se você vai concordar comigo. O que se constrói comigo, o aparelho, é a técnica e tudo, mas quando se vem com a voz, é outra coisa, uma coisa que vem de você. Isso não é construído, nem o volume é construído, Não. e nem o agudo. Essa era uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. É aprimorado, é estudado, é lapidado. Pavarotti dizia que o agudo é um urro educado, não é? Correto. É um Agora, grito educado. Eu não achei nem urro e não achei nada. Por que tanta facilidade com o agudo você tem? Você tem uma facilidade, menino, que eu nunca vi. Em 50 anos de opera going, eu nunca vi. Vai. Eu vou explicar, é um detalhe muito importante, isso faz parte da minha formação desse meu maestro. Eu ouvi Vicenzo Samar. certo? Corretamente. Muito bem. O que ocorre? Todos os cantores pensam no agudo em si, mas o agudo é construído em toda a escala de preparação inferior à zona aguda. Se você que sabe cantar bem a parte inferior e preparar o agudo, aí você está ali e pode brincar o que quiser. Mas muitos cantores pensam no agudo em si. E não é, a construção é feita técnica, construção técnica, é delicada, requer estudo, mas é feita na parte central da voz. Na parte central eu já estou com a voz girando. Girar é um modo que utilizamos para colocar a voz na posição do agudo. Já está preparada ali, então eu estou cantando uma nota lá embaixo, um mi bemol, um fá, se eu tenho que ir para o agudo, eu já estou na preparação. Por exemplo, em Carmen, não? Por la dernière fois de mon... Tem esse salto e tem os... Pode cantar. Canta um pouquinho. Eu estou com a voz fria agora. Não faz mal. Por la dernière fois de eu já estava na parte, já que eu pulo dentro abaixo, eu já estava na posição do agudo. Eu já preparei todo o agudo embaixo. Então, muitos cantores... Porque tem que pensar antes até de respirar. Tem que pensar e o seu físico já está preparado. Claro. Então, é a antecipação desse agudo. E eu tenho essa facilidade, isso também é um fator importante, porque um tenor sem agudo não tem funciona. Força. E um soprano com voz caprina também, pelo amor de Deus. Não dá. Não. Então, é tudo isso, mas requer estudo, requer... Muito. Mas, de certa forma, você é partidário que não se constrói um cantor apenas pelo estudo. Ele tem que vir com um instrumento... 5% é talento. Mas esse 5% representa, às vezes, 100%. Mas 5% é talento e 95% é dedicação. Certo. Mas sem o 5%, você pode ter 100% de dedicação que não... Certo. Para nós encerrarmos o primeiro bloco, o primeiro programa, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quais são os seus ídolos? Quem te influenciou de cantores? Isso quer dizer, aqueles que você ouviu pela primeira vez e que você se apaixonou. Quando você não era e quando você começou a ser. Sem dúvida, a época que eu comecei a gostar da música, da ópera em si, tinha os três tenores, era inevitável não poder escutá-los, claro. Não? Porque era a coisa mais comercial que chegava aqui bem fácil. Na época eram discos ou fitas, depois do CD, então ganhou um CD, enfim, os três tenores. Aí, a partir dali, eu comecei a pesquisar, a buscar em sebo, coisa de ópera, livros, com os amigos. Aí comecei a encontrar pessoas e me deram, na época eu tinha, acho que 12 anos, me deram uma coletânea de Caruso. Uma coletânea de Caruso. Na época o CD era caríssimo, poucas pessoas tinham o aparelho de CD e eu recebi um CD. Inclusive, eu gostaria de lembrar quem foi que me deu esse CD enfim, não lembro, mas um CD que rodava só num aparelho específico, toda a coletânea de Caruso. E eu lembro, 12 anos, eu ouvi um trecho da Ida, não? Quando eu vi aquilo, me arrepiava todo. Eu falei, nossa, eu tentava cantar, não, na época eu não estudava ainda o canto em si, mas eu tentava cantar em cima. Então, um primeiro ídolo, Caruso. Depois dos três tenores, os três, sem dúvida, e claro, o Plácido. Depois que eu fui me aprimorar, conheci depois Corelli, Del Mônaco, Gili, Schipa, e aí eu fui... E as femininas? Com certeza Carla, Tebaldi, Simeonato são as que eu gosto muito de voz
quente, né? Obrazova, você Não, gosta? eu gosto, Helena, né? maravilhosa. Semionata, Giulietta? Giulietta. Mas, inclusive, Calas eu tenho São poucas vezes que eu estou no meu carro na Europa, porque eu viajo muito, mas eu tenho no meu carro uma edição da Força do Destino com a Calas, que quando eu coloco, eu choro do começo ao fim. E claro. sabe que o cantor, eu não posso me emocionar quando eu estou no palco, chorar no caso, porque senão destrói a voz. A voz, não? Mas Isso no meu carro... acontece com a Força do Destino da Calas, para mim é com a Butterfly. Daí eu ponho, começo a chorar, vou até o fim. Mas, não adianta nem pensar, já começa. Tiago, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença e lhe desejar tudo de bom para você, para sua família, para o seu novo bebê, né, de 3 meses, maravilhoso. E que quando você voltar, por favor, nos avise com antecedência para que nós compremos todas as noites. Né? Tá, okay? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, é um prazer conhecê-lo, participar do programa, e a Sônia Revela é um enorme prazer. Excelente. Nós vamos presenteá-lo com 2 publicações do trabalho que nós fazemos no projeto Pensar e Fazer Arte, pertencente ao UTEP. Que ótimo. É um prazer. Muito obrigado, eu vou ler com muito prazer. Já vou viajar semana que vem, já vou devorar no avião. Você já fica no avião? Eu adoro ler, ainda mais no avião. Muito obrigado. E eu gostaria de agradecer ao nosso telespectador pela audiência. Muito obrigado.